Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio no canal Café e Maçonaria. E hoje nós recebemos aqui um convidado, um ilustre convidado, valoroso para a ordem, para a maçonaria, longa história, longa trajetória, muito feliz que esteja aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Gilmar Rangel. Mas antes, Jean, fala um pouquinho, né, dos apresentadores. Vamos lembrar dos nossos patrocinadores. Recadinhos, já me chutaram aqui embaixo da mesa. Os nossos patrocinadores são o Hijack Poker Club e Focal Ótica. E se você, irmão, não tá conseguindo ler o ritual lá na loja, as letrinhas parecem estar pequena ou o braço tá curto, não esquece que você tem que usar óculos, é da idade. Então você procura a Focal Ótica, que eles vão lá fazer um detalhamento, chama visagismo. O que é isso, Jean? É uma maravilha tecnológica. Eles vão olhar o seu rosto, estudar o seu rosto para dizer qual que é a melhor armação que vai combinar com você. Vão te dar alguns exemplos lá e você escolhe, dentre elas, armações de qualidade, resistentes, as lentes super leves, super tecnológicos. E não se esquece, irmão, passa lá Focal Ótica para a sua vida, você enxergar a vida melhor. E se você tiver com o cérebro meio cansado, se tá meio difícil de você raciocinar, saiba que o pôquer é um ótimo exercício para o cérebro. O cérebro tem que ser exercitado, ficar musculosão. E um bom exercício é jogar xadrez, fazer palavra cruzada. Também mas o pôquer é um excelente exercício. Então procura o Hijack Poker Club nas melhores plataformas de pôquer para você ficar com o cérebro treinadinho. Era isso aí. E mais uma coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Hein? Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, curte a gente lá em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. E tá aqui assistindo esse vídeo, não esquece de dar uma voadora no like. Já o like, faz agora, joinha, faz agora. É aquele assim, ó, irmão. Isso, esse, pra cima. Esse aí. Não esquece, faz aí, senão depois você esquece, porque a gente vai entrar num papo aqui, você não vai conseguir nem parar de prestar atenção, então você não vai esquecer. Então faz agora que a gente tá se apresentando. É isso aí. Léo. E antes de passar a palavra, posso falar um pouquinho aqui sobre o nosso convidado? Vamos falar do nosso convidado. Só um pouquinho só. Ingressou na maçonaria em 19 de outubro de 2002. Foi iniciado no rito escocês antigo e aceito e elevado e exaltado no rito adoniramita. Também no rito adoniramita, sobre o excelso conselho da maçonaria adoniramita, o ECMA. Concluiu os estudos no grau de perfeição do grau 4 ao 14. Hoje é grau 18 do rito escocês antigo aceito. No simbolismo, é mestre instalado e exerceu as funções de coordenador regional, de secretário estadual adjunto de comunicação e imprensa e de secretário estadual adjunto de guarda dos selos do Grande Oriente do São Paulo, Grande Oriente do Brasil. Hoje é assessor distrital Relações Internas do Grande Oriente do Brasil e participou de cursos preparatórios para o cargo de secretário, orador e venerável mestre. E além disso, ele corre maratona, faz jogging, natação e passeia com o cachorrinho que é um lhasa-apso. Como pode? Como é que consegue com tudo isso? E faz visita quase todo dia em loja. Meu irmão, Gilmar Rangel, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Jean. Obrigado, Léo. Uma honra poder estar aqui com vocês, né? Vim conversar com vocês, dividir um pouquinho da experiência, passar um pouquinho daquilo que a gente viveu e aprender com os irmãos aí. Muito bom poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O irmão Gilmar, ele escreveu um livro, O Aprendizado Maçônico através da Visitação. Um livro excelente. Excelente livro. A gente recomenda para os irmãos. Já está na segunda edição. Essa edição agora, nova edição, com o prefácio do eminente Ruberval, o grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Nova diagramação, né? Fez algumas alterações. Capa, essa daqui é a primeira edição e essa daqui é a segunda edição. E se você ficar até o final do vídeo, a gente vai dar uma senha. E a senha vai fazer você concorrer a ao livro e vai chegar na sua casa inteiramente grátis. É isso aí. Bem bacana. Vamos começar? Vamos começar. Gilmar, primeiro assim,
O irmão tem uma longa caminhada na maçonaria, né? E eu me lembro, conheço o irmão há muitos anos, o irmão foi visitar a gente lá na UHF, só que naquela época o irmão já estava em loja do rito escocês, não é isso? Sim. Mas o irmão passou por loja do rito adoniramita. Sim. E aí, eu lembro de ter conversado isso com o irmão e tal. O irmão conheceu vários ritos, Sim. né? Mas o irmão tem algum apreço a mais por um ou outro? O rito adoniramita... Ele tá puxando o saco Tá porque a gente puxando é o saco. adoniramita. Não, é muito filosófico, muito místico, muito esotérico, muito completo. O rito adoniramita é um rito que eu estimo muito. Hoje acabei estando no rito escocês, mas se tivesse que, de repente, migrar do escocês ou que tivesse que escolher um rito, seria o adoniramita. O rito que eu mais aprecio, assim. Legal, a gente também gosta demais. Muito bacana. E hoje o irmão faz parte, qual que é a loja que a Minha loja principal loja? hoje é a loja Ipiranga, número 83, né? É uma loja de 1846. No mês passado a loja fez 177 anos. É novinha. Nasceu novinha, loja novinha. Começou ontem. Bom, parabéns pra loja aí, irmão. E, irmão, fala pra gente o primeiro cargo que você exerceu no Grande Oriente do Brasil. Foi coordenador regional. Esse cargo aí a gente era convidado para integrar a potência e eram atribuídas algumas lojas para nós. E nessas lojas que a gente tinha incumbência de visitar e fazer aí a ligação da loja com a potência. O que a loja precisasse, da gente poder levar os anseios da loja à potência, documentação, visitar essas lojas e estar à disposição aí para poder trabalhar junto à potência, estreitando aí o caminho entre a loja e a potência e podendo ajudar em qualquer dificuldade que houvesse. E é bem importante, né? É bem importante, porque, vamos ver, o grão-mestre, ele é estadual, né? Não tem como estar em todos os lugares e ele precisa de braços, de pessoas que visitem, que vá até as lojas para poder estar vendo se está tudo certo, se tem alguma dificuldade com documentação, com contato, alguma coisa que precise de dentro da potência que não está conseguindo resolver. Então é muito bacana que a gente possa estar aí ajudando. E esse cargo começou quando? Esse cargo começou no final de 2016. Desde 2016? Desde 2016. Então que eu trabalho com a potência. Que maravilha. Isso. E aí, irmão, tem uma experiência muito interessante, que o irmão foi viajar, foi para outro país e foi frequentar lojas lá em outro país. E foi daí, nós vamos voltar, você vai contar essa experiência, mas foi daí que deu a ideia de escrever o livro de visitação, ou você foi fazer as visitações exatamente para estudar, para fazer o livro? Exatamente, a ideia já existia, e aí eu pensei, a gente estando aqui no Brasil e com os afazeres do dia a dia, de repente isso ia caminhar bem devagar. Então a gente decidiu viajar para um outro lugar e ficar retirado nesse lugar um pouquinho assim, passeando, conhecendo e dedicando o tempo a escrever, a pensar, a refletir e escrever. E aí sim, frequentar lojas diferentes em outro país para captar aí essas diferenças e concluir aquele aprendizado e aquelas ideias para o fechamento do livro. Então foi mesmo para uma conclusão que eu fui buscar outro lugar. E já tinha iniciado já as escritas lá do livro, alguns capítulos? A escrita capítulos? não tinha iniciado, estava tudo na mente para começar, e justamente nesse lugar que eu comecei. E engraçado assim falar, né, que com o advento da tecnologia, durante o tempo que a gente teve morando na Argentina, eu com a minha esposa, eu levei um monte de bloco de papel e um monte de caneta e o livro foi todo escrito à mão. Posteriormente, quando eu voltei para o Brasil, é que eu peguei essas folhas numeradas para digitar e inserir as fotos que no livro aí estão. Que bacana. E para falar do livro aqui, até aproveitar para quem está nos assistindo, fala obviamente muito sobre a visitação, a importância dela, enfim, mas aqui também traz de um modo muito objetivo, muito bacana de se ler, fácil, conteúdo muito interessante, desde a divisão das potências, os ritos praticados, como se importar para fazer uma visita em loja e todos os exemplos que o irmão passou. Isso é muito interessante no livro do irmão, porque o irmão, a gente já que lê bastante e tal, a gente sempre vai encontrar explicações sobre os ritos, né? O rito tal começou em tal lugar e tal.
o irmão faz isso, mas de uma forma bem objetiva, porque é sucinto, então, e traz as principais informações. Eu achei muito, muito interessante isso, porque vem as principais informações do que a gente precisa saber. Uhum. E eu acho que é muito interessante você ter iniciado o livro com isso, porque lá depois, quando você for falar das diferenças do rito e da ritualística entre as potências, você precisa entender o porquê que se elas estão diferentes, mas elas não partem do mesmo princípio, partem do mesmo princípio. Tem que ver como é que elas chegaram aqui no Brasil ou como Exatamente. chegaram em outros lugares. Isso é muito Exatamente. interessante. E eu já notei aqui também, eu sei ler a introdução de livro ou não, Gia? Fala a verdade. Sabe, você é muito bom. É. Muito bom. Só vou destacar a introdução do livro do irmão. Fala o seguinte: o verdadeiro maçom não é aquele nomeado ou escolhido para ocupar um cargo, mas aquele que entende a importância de sua evolução e trabalha todos os dias para isso. Você trabalha todos os dias para isso, viu, Gilmar? Trabalho, Eu tenho uma afirmação mesmo, viu? trabalho. Mas trabalha, né? O irmão, até do dia que o carro do irmão tá no rodízio, ele procura lojas fora do centro expandido para ele poder visitar. Isso Pra é não verdade. ficar nem no dia Isso é verdade. nem no dia que o carro não pode sair, até naquele dia ele vai visitar a loja. Irmão, vamos lá. Assim, desde aprendiz o irmão visita ou só começou a fazer as visitações por causa do cargo? Então, eu visitei pouco, assim, como aprendiz e companheiro, não tanto. Mas quando fui ao grau de mestre, comecei as visitas. E abre a mente. Sim, e aí através das visitas é onde surgiu o convite para ocupar um cargo, porque eu fazia muitas visitas, estava sempre nas lojas e a potência precisando de uma pessoa para ocupar o cargo, justamente que a base do cargo seria visitar. Então, através das minhas visitas, do meu conhecimento de visita, foi onde me surgiu o convite para o primeiro cargo. E aí sim, intensifiquei. Mas e quando a gente começa a fazer visitação, abre a mente, né? Abre a cara? mente. Porque... Porque assim, a gente conhece aí dentro da nossa loja os irmãos, o rito, tem o aprendizado, o ritual, de forma nenhuma desprezar aquele conhecimento que a gente tem dentro da nossa loja. Mas, logicamente, que se a gente vai em outras lojas, em outras potências, em outros ritos, você passa a descobrir muitas coisas novas e aprender muitas coisas novas. O contato com os irmãos, esse network, o aprendizado, a visão de cada irmão, dentro da mesma potência. Você tem a visita a ritos diferentes e dentro de outras potências, visitando o seu mesmo rito, também tem diferenças. Então, a gente passa a entender muitas coisas aí, né? O porquê de cada coisa, por que é feito assim, né? eu acredito que assim, a maçonaria, ela é objetiva no sentido de você seguir o ritual e a ritualística. Mas cada loja tem um espírito, né? Sim, tem sim. a subjetividade de cada loja. Sim. Mesmo a loja praticando o mesmo rito, uma é diferente da outra. Sim. E a gente só percebe isso se frequentar. Se você Exatamente. não fizer a visitação, você não vai saber isso. É a peculiaridade de cada loja, né? A energia de cada irmão, a forma que são feitas as coisas, a recepção que a gente tem no lugar, as conversas são diferentes, né? Então, isso só abre a mente e traz conhecimento. Muito legal. Gilmar, agora vamos lá. Você, a grande parte do seu livro é dedicada para falar da sua visita às lojas no tempo que você morou na Argentina. Uhum. Qual é a cidade que você morou lá? A gente teve em Rosário, né? Foi a maior parte, assim. E a gente teve também em Buenos Aires. A visita à loja de Buenos Aires, ela foi bem curta. Mas a de Rosário era um templo que abriga 10 lojas. E essas 10 lojas, elas são quinzenais. Então, em uma semana, tinham 5 lojas diferentes se reunindo naquele templo. E na outra semana, outras 5 lojas. E lá eles têm... E aí sim, num sábado era a loja de perfeição e no outro sábado era o capítulo. Eles têm uma loja formada lá só para o capítulo, sem precisar mexer, com todos os ornamentos, toda preparada para o capítulo. E aí eu pude também frequentar essas lojas e conhecer os irmãos, conhecer as lojas, ver como que é feito o trabalho lá, né? Tem uma estrutura bem diferente da maçonaria da Argentina, tanto na estrutura da maçonaria, da organização da maçonaria, como a diferença das lojas, mesmo praticando o rito escocês, que tem muita diferença aqui para o Brasil.
Então, sem dar muito spoiler, porque o cara tem que estar com vontade de ler o livro. Mas como é que foi? Chegou lá e foi bater na loja? Como é que então, foi lá? Sem indicação, sem nada, foi lá, sem nada. bateu. Porque assim, sabemos aí que o Grande Oriente do Brasil, o Golpe SP, ele tem uma cartilha de visitação para lojas no exterior, e se procurarmos o secretário de Relações Externas, a gente pode, com SIM, com nome, com loja, obter uma carta, inclusive direcionada, né? Uma carta direcionada para esse tipo de visitação. Mas eu me apeguei bastante também nos landmarks 14 e 15, que o 14 diz que o maçom tem um assento assegurado nas lojas que se espalham pelo mundo. Mas o 15 diz o quê? Se nenhum irmão da loja puder se responsabilizar por você e você não for conhecido de ninguém, será procedido o telhamento, a verificação. Então eu me preparei bastante para isso e eu quis, na prática, haja vista que o livro trata de uma visitação, eu não queria levar uma carta para entrar com essa carta. Eu queria ver se os sinais, toques e palavras e essa... Exatamente, eu fui desse jeito. E foi telhado. Sim, aí a primeira coisa que a gente fez quando chegou na Argentina foi ver onde que tinha loja. Foi o primeiro compromisso. Descemos as malas, pusemos as coisas em casa e fomos ver onde que tinha uma loja. E a loja ficava a 400 metros da casa. E aí foi de dia lá, tiramos uma foto na frente, tudo. Depois eu fui para casa e quando foi à noite vesti o terno e a gravata e falei para minha esposa, eu vou. Se der para entrar eu entro, se não der eu volto. E aí eu cheguei lá... Voltou de de madrugada. ligar em 2 horas, você chama a polícia. Isso. E aí cheguei lá, eu fiquei esperando entrar, entrou 2 irmãos, eu dei uns 3 minutos e entrei. E aí fui conversar com os irmãos, falei que era do Brasil, que era mestre e tal, conversei que queria visitar. E para minha surpresa, né, sem saber, estava conversando com o venerável secretário da loja. E aí sim, fez o telhamento, né, sinal, toque palavra, pediu e perguntou de que potência que era, expliquei tudo. E logo após já pediu para arrastar uma cadeira, sentar e ficar com eles lá. E aí para frente todos os irmãos que chegavam ele já apresentava como irmão do Brasil. E aí sim, a partir da primeira loja aí já fica mais fácil, porque os irmãos dessa loja frequentavam outros, já convidava para ir, já ia acompanhado de alguém e só foi abrindo, né? E aí aproveitei. Que bacana. Legal. Não fizeram a pergunta não, Pelé ou Maradona, né? Não, aí eu... Irmão, e me diz uma coisa. Então vamos... A gente vai falando sobre o livro de vez em quando, mas sem dar muito spoiler, senão a gente lê o livro para os caras aqui e fica muito moleza. Você já tinha ideia de escrever o livro, foi para lá, escreveu tudo na mão, voltou, foi para casa e no computador passou as páginas. Isso. Só que não é fácil publicar o livro, editar. Não é fácil. Para os irmãos que... Muita gente tem a ideia, tem vontade de publicar um livro, mas não sabe nem por onde começar. Sim. Conta pra gente como é que é. Vê se você consegue fazer um passo a passo pra gente conseguir entender como é produzir o conhecimento, Sim. como é fazer um livro. Se é fácil ou não. Vai ter que ter bastante empenho, bastante vontade, né? E aí, depois que escrevi, fui organizar tudo bonitinho, as ideias. E depois de organizar essas ideias e colocar no papel, eu saí atrás de editora interessada em publicar, né? E são vários nãos, né? Porque normalmente se busca alguém consagrado, alguém já muito conhecido, e como é primeiro trabalho, às vezes o pessoal não tem interesse em produzir. Então eu tive que procurar uma editora independente, paguei diagramação do meu bolso, paguei a edição e paguei para poder imprimir. Então eu acreditei que eu queria fazer o trabalho na realidade para o meu aprendizado e para difundir aquelas minhas ideias. E eu paguei para fazer tudo. Depois que organizei, paguei para fazer tudo, né? E grato à satisfação que consegui, com essas ideias, com esse livro, com a ajuda dos irmãos que foram acreditando no trabalho e adquirindo o livro, conseguir essa realização pessoal. E a divisão de capítulos, diagramação, a editora faz? Ou você mesmo tem que fazer? Você tem que dar o documento pronto para eles? Tem que dar o norte, porque porque como não é editora maçônica, eles não têm conhecimento. Então, se a gente não der tudo acertadinho, pode sair coisa trocada, foto fora de lugar que não tem nada a ver, um rito escrito junto com o outro. Então, a gente tem que mandar o mais acertado possível e deixar falado. Se tiver dúvida, me procura que eu vou encaminhando. Então, eu ia fazendo passo a passo, mandando. A editora me mandava assim, e o que tinha que corrigir, eu ia pedindo para ser corrigido, até poder ficar pronto.
até poder ficar pronto. Dá um trabalhinho. E aí, dá um trabalho. Tem que ter mesmo vontade, tem que ter disciplina e muito foco para poder conseguir realizar. Legal. Bacana. E aí fez a primeira edição, vendeu tudo, 50 mil unidades, você Não, vendeu? eu fiz a primeira edição, vendi tudo e agora estamos na segunda. Na segunda. E o que mudou para a segunda? Você mesmo, foi com a mesma editora? Como é que foi? Sim, a segunda edição, ela vem com a mesma editora, só que tem a troca da capa, é mudado o revisor e o prefácio é escrito pelo grão-mestre estadual, na segunda edição. Legal. A importância das visitas continua um destaque aí. Sim, continua. Na segunda edição. Continua. Excelente. E agora que terminou não, já escreveu o livro e tal, continua a vontade de visitar ou... Não, continua, porque agora eu tenho que exemplificar aquilo que eu prego no livro, né? Porque senão eu colocaria um trabalho no livro e eu não pratico, né? E justamente o que a gente aprende é que a nossa conduta tem que andar junto com as nossas palavras, né? Mais do que nunca agora eu visito, faço palestras e levo os livros na loja para poder vender para os irmãos. O irmão faz uma palestra interessante a respeito da diferença da ritualística do rito escocês antigo e aceito na potência da Argentina. Sim, Isso. E aí, porque tem a estrutura da maçonaria na Argentina, ela é diferente da estrutura da maçonaria no Brasil, né? Então aqui no Brasil a gente tem o soberano grão-mestre em Brasília, e a gente tem um eminente grão-mestre em cada estado com seu adjunto. Lá é um grão-mestre para a maçonaria na Argentina toda. Entendi. E essa estrutura já é bem diferente daqui. Fora isso, o rito mais praticado é o escocês, predominantemente quase que 90% do rito é escocês e alguma coisa só de York. Então tem muita diferença. Quantas lojas já visitadas? Tem então, aí? estamos... catalogado mesmo, 350, né? Com todos os certificados de visitas guardados em uma pasta em ordem cronológica. Isso que você tem, na verdade, desde 2016, É de 2016 para frente. Para trás, às vezes você, não guarda, isso aqui não precisa, fica ali, joga fora, enfim, né? De repente você não dá aquele... Quando eu comecei a guardar e catalogar, tenho tudo lá comigo. Mas é uma pasta só? Esses 350 é uma pasta só? Não, são duas pastas. Duas bem... A patroa Parruda. deve adorar, né? Essas pastas pra lá e pra cá, né? São duas pastas e frente e verso colado. Dois certificados de presença num lado, numa face, mais 2 em outra, né? Então, cada plástico vão 4 visitas. Então, irmão, se você quer fazer a mesma coisa, aprende. Você tem que ser organizado, bota na pastinha. Se você começar a jogar dentro de gaveta, a sua mulher vai rasgar e jogar fora. Você entendeu? Que ninguém quer bagunça em casa. Tem que ser organizado. E Gilmar, o que você acha assim? A visita tem que ser só para o aprendiz ou não recomenda-se que seja para todos os irmãos, aprendiz, companheiros, mestres instalados, veneráveis? Eu recomendo que seja para todos, porque assim, o aprendizado é contínuo, né? Então a gente escuta muito falando assim, quando a gente oferece o livro, é muito bom que o aprendiz leia esse livro. Não, o aprendiz precisa visitar. Na realidade, eu acho que serve para todos nós, né? Porque a maçonaria é perfeita, mas o homem ainda não. Então a gente está numa evolução constante. Então esse contato com outros irmãos, com outras potências, com outros ritos, ele é de suma importância para todos nós, porque a gente está sempre aprendendo. Então é importante para todo mundo, né? Bacana. Fala um pouquinho da diferença aí do rito escocês antigo e aceito, daqui para lá, do GOB, né? Porque você vai comparar com o Grande Rito do Brasil. O que te chamou a atenção lá que é diferente? Lembra tal coisa? Assim, o rito lá, eles têm uma diferenciação que o mestre de cerimônias faz muitas funções que seriam aí divididas entre o mestre de cerimônias, o orador, o hospitaleiro, né? Então ele faz muitas funções, faz múltiplas funções. Ele abre o livro da lei, ele mesmo que colhe a benemerência, ele também passa a bolsa de propostas e informações, né? A bolsa de propostas e informações lá é uma pasta, e esse mestre de cerimônias, com esse bastão dele, como ele faz essas múltiplas funções, a loja já dispõe de um lugar no chão com um suporte que seria um furo no chão da loja, em todos os lugares onde o mestre de cerimônias para, que ele vai precisar se utilizar das mãos. Aí ele apoia o bastão. Aí ele enfia o bastão no chão, nesse buraco que tem no chão da loja,
e ele fica com as mãos livres para proceder àquele serviço que ele utiliza ali as duas mãos livres. Interessante, né? As duas Bem mãos interessante. livres. Então tem alguns elementos do rito de York, então. Alguns elementos Do que a do gente rito de- conhece aqui como rito de York. Sim, porque carrega o irmão pela mão, como carrega aqui o rito de York. Ele faz algumas coisas parecidas com o rito adoniramita, que são a subida dos degraus para o Oriente. Interessante. Então eles mesclam alguma coisa. Tem um ritual de 1949 e um ritual de 1963. Existem lojas que ainda fazem o de 49 e tem lojas que já estão no ritual de 1963. E desde 63 não tem outros, eles não têm Eles outros. não Interessante. praticam outro, eles estão ainda com esse ritual de 63. Bem legal. E você estava comentando um pouco antes, aquele irmão que vai apresentar um trabalho, como que Assim, o trabalho lá, ocorre? quando vai ser apresentado o trabalho, o irmão é conduzido pelas mãos, o mestre de cerimônia dá a mão para ele, leva ele até um lugar reservado onde ele vai ficar para apresentar esse trabalho, que é uma mesa, uma cadeira, uma garrafa com água, um copo, e todas as luzes da loja se apagam e é acendida uma luz em cima dele para apresentar o trabalho. E ele faz a apresentação do trabalho dele naquele lugar, com toda a loja no escuro e só o lugar que ele está claro. E ele faz a apresentação dali, desse lugar. É uma diferença, né? Aqui no Brasil, por exemplo, em todos os ritos que fui, em todas as potências que estive, eu nunca havia visto isso. Interessante mesmo. E, o irmão, você fez visita em outro país também? Não, aí visita só na Argentina, Só na mesmo. Argentina. De outro país, só na Argentina. Entendi. Bacana. E aqui no livro fala também uma questão de ator de peça teatral maçônica. Conta rápido, mas não conta tudo. O ator de peça teatral, sim. Existia uma peça, né? E eu digo existia porque alguns problemas aí entre potências, os irmãos que compunham esse grupo de teatro pertenciam hoje a duas potências e aí por inviabilização de estar juntos dentro do templo, acabou que isso daí esfriou. Mas essa peça era a Lenda do Terceiro Grau, era composta só por mestres e a loja solicitava a apresentação dessa peça e a gente ia, litoral, capital e interior. E a gente ia no carro tudo junto, dividia nos carros e ia para esse lugar apresentar as peças. E tinha ensaios, né? Lá o Salomão, Bacana. Jubelum, e aí tinha tudo isso daí que a gente... o Irã, Rei de Tiro, Irã, Legal. Bife, a peça tinha tudo, né? Não tem um projetinho agora do Guab SP para voltar para... Então, eu desconheço. Se tiver, eu desconheço, mas seria uma boa, né? Seria uma boa. Aliás, eu tenho esse roteiro comigo. Olha aí. Gilmar, agora queria saber de você se você teria uma ideia do que fazer para que a maçonaria, que a gente diminuísse a perda dos irmãos. Muita gente saindo das lojas. A Sim. maçonaria como um todo, Sim. não é só no Grande Oriente do Brasil, a gente conversa com irmãos de outras potências, né? E a evasão é grande. Você teria uma ideia, se dependesse de você, eu faria desse jeito. Tá. Qual seria o projeto? Eu vislumbro assim, com o advento aí da tecnologia, e hoje os irmãos mais novos, ou as pessoas mais novas que vêm chegando, eles são pessoas tecnológicas, eles são pessoas que buscam muita novidade, que não ficam presos a uma coisa tão somente. Então, embora não possa perder a essência, baseada nos landmarks, na tradição, porque senão deixaria de ser maçonaria, então, mesmo mantendo a essência, acho que lojas em conjunto, instruções diferenciadas, trabalhos diferenciados, né? E que se usasse a tecnologia. Então, por exemplo, a apresentação de um trabalho, ela poderia ser com exemplo, PowerPoint, LaserPoint, poderia se lançar a mão da tecnologia para fazer a apresentação de alguns trabalhos. E a visitação, eu acho que é de suma importância também, porque o irmão, ele não ficaria preso tão somente a um conhecimento, uma loja. Então, assim, ele fala assim, vamos visitar um rito de York, onde que é? Tal lugar. Então, tem uma novidade, se precisa de uma novidade hoje. A gente vê que os irmãos estão sempre buscando alguma coisa para poder se manter ativos, assim, novidades. Então, visita o rito de York, Schroeder, Adoniramita, brasileiro, moderno,
né? Vamos conhecer outros itens, vamos visitar, vamos fazer hoje. Como que a gente podia fazer uma instrução hoje aqui na loja? Todo mundo para fora, vamos telhar todo mundo, aprendiz, companheiro, mestre, instalado, vamos telhar todo mundo. Vamos fazer um trabalho, ao invés de leitura, de pegar 10 páginas e nós ficar lendo, fazer uma sustentação oral sobre um tema, buscar temas diferenciados, que às vezes a loja se prende também a muitos temas repetitivos. E toda aquela simbologia que existe dentro ali do templo, tem campo para diversos tipos de trabalho. Então eu acho que temos que incrementar a ideia de trazer, e sem fugir da essência, e sem fugir do que está dentro das linhas ali, do que é maçonaria e do que não é, tem muita coisa que pode ser feita para poder estar atraindo e manter os irmãos que já estão na ordem. E o copo d'água também acaba sendo uma extensão desse interesse o até? copo d'água também é muito importante, porque eu entendo, assim, com a minha visão do que percebi, que dentro da loja, com os irmãos, com o ritual, com a ritualística que é feito, com o trabalho dentro de loja, seria aí um alimento para a nossa alma, né? Para o nosso espírito, daquilo que é pregado, das palavras que são ditas, do entendimento de cada irmão, daquela harmonia, daquela egrégora. É muito bacana. E lá fora, sim, um alimento para o corpo, e a gente conversar, poder confraternizar, tomar lá um refrigerante, comer uma comida, poder conversar, conhecer um pouco mais sobre o irmão, porque dentro da loja, com o ritual, cada um tem sua hora de falar e assunto específico dali da sessão. E fora você pode conversar alguma coisa a mais, saber a profissão do irmão, fazer um estreitamento desse laço aí. Então é de suma importância. É um complemento. É muito importante o copo d'água também. Inclusive filosofar sobre o que você tratou na loja. Porque, exatamente. Né, às vezes tem algum ponto ali que não ficou bem esclarecido. A palavra passou por você, não pode mais voltar, e você tinha ideia e não pode mais falar. Isso, então, aí você quer saber lá. Exatamente, tal. Pode estender um Sem pouco dúvida, mais. a gente, na nossa... Bom, você conhece nossa loja, a gente tem quase uma fixação pelo copo d'água, né? A gente acha que é muito necessário. Sim, é de suma importância. Gilmar, agora uma coisa que você não escreveu no livro. Você já visitou muita loja e foi muito bem recebido em várias. Mas aposto que você foi visitar loja ruim também. Ah, sim. Sim. Não, você não escreveu no livro. Não precisa falar o nome da loja, nem onde é, mas conta aí uma experiência ruim aí. Assim, tem, né? A gente entende que aí quando diz, né? E eu sempre falo isso porque eu tenho uma palestra sobre os landmarks, e o 14 diz da recepção do irmão, porque os assentos são espalhados pelas lojas que são esparsas no mundo. Então garante ao irmão o assento e a entrada na loja. Mas o bom tratamento, daí é outra coisa, né? Então eu sempre falo que quando a gente é bem recebido, quando a gente é convidado para o copo d'água, quando o irmão é tratado de uma forma assim, cortês, bacana, ele tem vontade de voltar àquela loja, de visitar aquela loja novamente, às vezes até de se filiar àquela loja, porque ele fala, é legal, né? E existem lojas que a gente acaba indo, que depois você fala assim, eu não devia ter vindo aqui hoje, né? Devia ter ficado em casa, assim, pela recepção, às vezes pela forma, os irmãos de repente fechados, não querem pessoas de fora. Então, assim, não cheguei a ser maltratado, mas a gente sente também uma distância, uma frieza, assim. Em alguns lugares, sim, já passei por isso. E também deve ter acontecido que mesmo loja onde você foi bem tratado, você não quer voltar mais porque a loja é ruim. Não trabalha, não, isso não? Não, isso aí não. Não aconteceu. Isso aí não. Deve ter, eu acho que dá para escrever mais um livro, ele não quer falar pra gente. Mais uns capítulos aí. E Gilmar, e essa participação em loja em céu aberto? Como conta um pouquinho? Ah, tá. Essa loja em céu aberto aí, né, é uma história bem curiosa. Tem um irmão que se chama, hoje no Oriente Eterno, se chama Wilson Roveri, né? E esse irmão foi dormir e ele sonhou que ele estava numa loja, num lugar que era mato, terra, e que montaram uma loja no lugar e que ele via a lua, via as estrelas, né? Como se a abóbora celeste fosse a própria natureza. E ele foi para os irmãos e contou, falou, olha, eu tive um sonho que eu estava numa loja, era num lugar aberto, dentro do mato, com o céu, estava estrelado, e a gente fazia uma loja em um lugar aberto. E ele se mudou de São Paulo e foi morar para os lados de Minas Gerais. E um dia os irmãos, e ele falava, ninguém vem me visitar, ninguém vem aqui me ver e tal. E os irmãos pegaram cadeira, mesa, corda,
tudo que precisa para montar uma loja aí, se certificaram de que o lugar estava coberto de vistas profanas e lá sim realizaram esse sonho dele fazendo essa loja a céu aberto. E pouco tempo depois ele foi para o Oriente Eterno. E da união dos irmãos, dedicaram essa loja a ser realizada com o nome dele. Então ficou Loja Céu Abertos Reunidas Wilson Roveri. E esses irmãos faziam essa loja, né? Eu não sei se ainda hoje se produz, mas é uma loja que era realizada a cada 9 meses. E curiosidade, uma coisa bem diferente que traz muito estudo e aprendizado, é que os instalados eram sorteados para ser o venerável em cada sessão. Então nunca se sabia quem ia ser o venerável. E os outros cargos também eram sorteados. E mais aí um detalhe, o rito também era sorteado. Então, em uma sessão se faz o rito brasileiro, em uma se faz o adoniramita, em uma se faz o Schroeder, em uma se faz o escocês. E aí eles pegavam os rituais, estudavam cada um seu cargo, o venerável também, e pegava a cadeira de plástico, a corda de 81 nós, colocava iluminação, faziam essa loja a céu aberto. E como que era a realização desse trabalho? Vou explicar, e posteriormente o próximo. Então, desse era feito desse jeito. E aí sim, eles estipulavam um preço. O irmão que queria ir para esse lugar era feito um mapa e ele podia ir com a família, com a cunhada, com os filhos, podia ir para almoçar, ficar à tarde, participar da loja e depois tinha um jantar e certificado. Ou ele podia ir só para a noite, participar da loja, jantar e certificado. E a cada reunião, eles perguntavam: aqui tem presente algum irmão que entende ter algum lugar que possa ser realizado a próxima? Algum irmão levantava, eu tenho uma chácara, eu tenho um sítio, eu tenho... E aí sim, tinha uma equipe que ia até o local para saber se nesse lugar indicado havia lugar para parar carro, se não fosse uma descida de morro, lugar que não tem energia elétrica, enfim, se tinha condições de receber aí os irmãos para se fazer essa próxima loja. E ela era feita a cada 9 meses. Como é uma loja reunida, ela não pertence a nenhuma potência. Um avental diferenciado, escrito Lojas Reunidas Abertas Wilson Roveri. Que bacana. Legal mesmo, hein? Muito interessante. Não conhecia essa história. E aí tem que estudar, né? Porque se a gente é venerável no rito escocês, no rito adoniramita, você tá ali no seu rito, você tá confortável ali, né? Agora fala assim, hoje você vai tocar uma sessão no rito brasileiro. Hoje você vai tocar uma sessão no rito Schroeder, no rito moderno. Então, provoca você a estudar, a ler, a se preparar para realizar um papel diferente. Mestre de cerimônias, que a gente sabe que trabalha bastante, num rito diferente do seu, que você não tem costume. E imaginem só, né, que um mestre de cerimônias do rito moderno, um mestre de cerimônias do rito escocês, vai trabalhar como mestre de cerimônias para fazer um rito adoniramita. Incensação, cerimônia do fogo, enfim, né? É muita coisa para poder aprender e estudar. Imagina o quanto de aprendizado isso não traz. Sim, traz muito conhecimento. Sensacional. Bom, agora eu quero saber o seguinte. Você já foi venerável e tal. Uma dica para os veneráveis passarem para a loja. O que fazer quando vem o visitante e o que não fazer quando vem o visitante? Assim, o que fazer, eu de pronto digo, que é o acolhimento e uma recepção cordial, assim como nós gostaríamos que fosse feito com a gente quando a gente vá a uma loja, né? Porque se você não se sente legal, se você acha que de repente você não deveria estar ali, o irmão já não quer mais voltar. Então, é muito bacana que seja bem recebido, né? E o que não fazer justamente é o contrário, né? Não deixar o irmão de lado, né? Conversar com o irmão, trazer, acolher. E, por exemplo, eu já sugeri como orador em uma loja, ver um irmão de uma loja da Glesp iniciado no domingo. A loja era na terça, ele chegou lá aprendiz para visitar. Ele só tinha passado pela iniciação dele e nesse dia teria uma apresentação do grau 2. Aí eu sugeri ao venerável como orador que suspendesse a apresentação do grau 2, porque senão o aprendiz ia ficar para fora, numa primeira visita ele não ia entender nada. Então, para poder acolher. E esse aprendiz falou, graças a você eu não fiquei para fora,
E ele ficou muito feliz. E todas as palestras que eu ia, ele ia, me convidou para elevação, me convidou para exaltação. E você vê, de um simples gesto, né? O irmão entendeu que foi uma pessoa bacana comigo. Você vê, um simples gesto. Mas para ter essa sensibilidade que você teve, só vai ter quem visita, né? Sim, com certeza. É isso aí. Bom, parece que a gente tem perguntas agora. Ah, é? Ô, Voz da Consciência, temos alguma pergunta aí? Vamos. Bom, enquanto eles vão preparando a pergunta lá, irmão, fala para. Deixa seu recado aí, como os irmãos te encontram, se precisarem falar com você, como encontra o seu livro, como compra. Sim, esse livro, por enquanto, aí está sendo vendido comigo mesmo, né? Eu detenho comigo aí o volume dele lá, as caixas estão tudo comigo, eu levo na minha pasta e nas visitas que eu faço, eu levo para as lojas e aquele irmão que quiser também adquirir comigo pode entrar em contato pelo telefone, pode entrar em contato por e-mail e pode solicitar também, como faço palestras em loja. Se o venerável se interessar pela palestra em loja, vou para fazer a palestra, levo o livro e também já encaminhei via correio, inclusive para outros estados, né? Teve irmão de Santa Catarina pedindo meu livro, mandei para Franca, no interior de São Paulo, mandei em alguns lugares por correio também, se tiver interesse. Mas você quer falar o seu telefone, e-mail, ou você Sim, quer eu posso falar. O telefone o DDD é 11 970 37 63 32, né? E o e-mail? E o e-mail, Gilmar_Rangel, número 1, @hotmail.com. Legal. Na descrição do vídeo a gente vai colocar o e-mail do irmão, que para quem quiser entrar em contato para as palestras ou para adquirir o livro, aí manda um e-mail para você. Você tem rede social também? Usa a rede social para comunicação maçônica ou não? Não, aí pouca coisa, né? Pouca coisa. WhatsApp, Instagram, mas pouca coisa. Entendi, mas não tem Twitter? Não tenho. Como é que era? Orkut você tinha. Não, Orkut. Não tinha, não. Mas é MSN, né? Eu acredito muito na presença física, no olho a olho, no conversar com o irmão, no visitar, entregar esse livro. Muitas pessoas pedem para fazer dedicatória. Quer tirar foto? Inclusive a minha tá aqui já. Então, aí, ó. O nosso tá aqui, aí, ó. a minha também. Quer comprar o livro, quer tirar foto, né? E aí é bacana, assim, esse presencial, né? Eu valorizo muito esse presencial. Bacana. A próxima palestra também já está marcada? Tem uma palestra próxima? Tem uma palestra próxima na loja Luz do Oriente, em São Caetano, na Avenida Tietê 299, dia 1º de agosto. Bacana. Tá marcada essa próxima palestra. Legal. E aí, tem aí a pergunta. Bom, a primeira pergunta. Na Argentina, os ritos são os mesmos que no Brasil? Sim, na Argentina, como disse em princípio, a maioria do rito praticado em todas as lojas que eu estive, rito escocês, e eles têm um leve conhecimento sobre rito de York. Não tem outro? Eles desconhecem. Desconhecem. A Você falou da Doiramita lá, moderno, não conhece. Não conhece. Eu não conheço, eles falaram. Eu não conheço. Segunda pergunta. Como é feita a sessão a céu aberto? Então, a sessão a céu aberto, como havia dito aí no princípio, né? Essa sessão a céu aberto é escolhido um lugar nessa propriedade, ela é coberta de vistas profanas, e aí se dispõe cadeiras e cordas para se desenhar essa loja. Então, com cordas se divide o Oriente do Ocidente e se cerca um quadrado para poder ser ali aquele templo. E as cadeiras são colocadas, dispostas para os cargos como se estivesse dentro de um templo. Inclusive a cadeira central no Oriente para o venerável, as laterais para o orador, para o secretário, e assim vem se dispondo as cadeiras plásticas e montado com corda, com lâmpadas e com cadeiras. Só é difícil em dia de chuva, né? Aí já é complicado. Se chover... Mas no piso, por exemplo, não tem um pavimento mosaico, nem Não, aí não tem pavimento, mesmo porque existem algumas diferenças, né? Aí não tem estandarte, não tem sagração de templo, não tem sagração de estandarte, porque não existe, não tem uma obediência a uma potência, né? São irmãos de potências regulares que se reúnem e fazem esse encontro. E a terceira pergunta. Qual é o melhor, Brasil ou Argentina na questão ritualística? O Brasil. Brasil. O Brasil. E o futebol? O Brasil também. Bom, gente, chegamos
final do nosso papo, foi muito legal. Obrigado por ter vindo, irmão. Se quiser deixar um recado, mandar uma mensagem aí, fica à vontade, o microfone é seu. Mensagem para a cunhada. Tem que mandar uma mensagem, um beijo pra cunhada, senão... Dizer para vocês que assim, o apoio de tudo que eu faço aí, a minha esposa apoia em tudo, né? Apoia nos livros, apoia na visita e ela me ajuda em tudo. Se não fosse a ajuda dela, eu não conseguiria fazer tudo isso. Dizer para os irmãos aí que a frequência na sua loja é importante, a visita também, além disso, para o aprendizado ele ser assim mais consistente, para ser mais diversificado, além das informações que você tem na sua loja. Se você conhecer outros ritos, outras lojas, outra potência, com certeza o seu conhecimento dentro de maçonaria vai aumentar muito mais. Legal, dá o livro ali para eu mostrar de novo para a galera. Galera, ó, é o seguinte, ó. Aprendizado Maçônico através da Visitação, Gilmar Pinheiro Rangel, livro excelente. E esse aqui, o irmão dedicou a gente e nós vamos fazer um sorteio. E para você participar do sorteio é o seguinte, você vai ter que escrever lá no chat que chama, né? Não, comentários. Nos comentários desse vídeo você vai ter que colocar a senha. Até 24 horas depois que a gente lançar o livro, vai estar valendo. Você colocou a senha, a gente vai pegar seu nome e nós vamos fazer um sorteio. Quem ganhar vai receber o livro em casa, inteiramente grátis, a gente vai pagar o porte e tudo mais. A senha é a seguinte, Pelé ou Maradona? Essa é a senha, certo? Aí ele vai saber que chegou até o final do vídeo, escreveu lá, Pelé ou Maradona, e aí a gente vai incluir o seu nome no sorteio, beleza? Que vai ser realizado no Instagram, a gente vai avisar, mas tá valendo 24 horas depois da gente soltar o vídeo, beleza? Gilmar, muito obrigado pela sua presença, irmão. Eu agradeço, Gil, eu agradeço, Léo. Parabéns pela sua dedicação à ordem. Obrigado pela sua dedicação à ordem e continua assim fazendo essas visitas porque o irmão realmente leva luz, leva conhecimento e proporciona mais ainda nas lojas que o irmão visita um ambiente de aproximação, um ambiente de acolhedor. É muito bom quando o irmão tá com a gente na loja. Obrigado, então, parabéns. Obrigado pelas palavras. Obrigado. E, galera, fica ligado. Se você não deu ainda o like... Faça agora. O like é assim. Tá bom, rapaziada? E se inscreve no canal para ajudar a gente. Quanto mais inscritos tiver, galera, a gente chega em mais pessoas, entendeu? Então, a gente quer que esse papo chegue para mais pessoas. Então, ajuda a gente nessa missão aí de levar esse conhecimento para a galera. Aciona o sininho para você ficar esperto quando que vai ter um novo programa e tal. E segue a gente nas redes sociais. Beleza? É isso. É isso aí? Tá então, falado. irmãos, viva, viva, viva!